meus amigos, vamos prosseguir o nosso estudo. Antes de tudo, pedindo que Deus nos abençoe, nos ampare para termos uma noite proveitosa dos nossos estudos. Nós gostaríamos de incluir no nosso estudo da noite aqueles capítulos 5, 9, 10 e 13 de Mateus, com destaque a recomendação de Jesus para não se pôr a candeia embaixo do alqueire. Um dos apóstolos, Lucas, usou a expressão pôr a candeia embaixo da cama. Os apóstolos perguntaram a Jesus por que razão ele, o mestre, com eles falava de uma forma e para o público de outra. Então, explicou Jesus: para vós outros, podeis entender os segredos dos céus, mas para eles, ouvindo, não escutam, vendo, não enxergam. Então, a eles falam por parábolas. Ou melhor explicando, Jesus era um contador de histórias. Os apóstolos tiveram uma grande virtude, a nosso ver. Eles reproduziram os ensinamentos de Jesus. Nada adicionaram em nível de opiniões pessoais. Apenas Paulo de Tarso, que não foi propriamente um apóstolo, eu diria assim, moralmente, Paulo de Tarso foi o maior dos apóstolos, do ponto de vista moral. Do ponto de vista prático e objetivo, Paulo de Tarso veio depois. Ele foi o primeiro algoz do cristianismo e Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Então Jesus, aos apóstolos, daquele grupo, ele dava as mesmas explicações que o Espiritismo nos dá hoje modernamente. Uma prova disso, uma prova extremamente prática, é de que havia entre os judeus um senador chamado Nicodemos, que era um intelectual, era uma pessoa que não só possuía um status, um nível social elevado, como ele era um inculto. Na verdade, uma das reencarnações de Allan Kardec, dizem os espíritos que orientam o nosso trabalho. Então, ele foi perguntar a Jesus à noite: mas mestre, como posso eu já velho entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Então, se Jesus não ensinasse a reencarnação, Nicodemos não teria ido questioná-lo a respeito. E o assunto era a reencarnação. Veja a expressão de Nicodemos: como posso eu já velho entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Então era a reencarnação mesmo. Não se tratava assim de uma conotação moral, ética, religiosa. Então Jesus, ao povão, ele falava por parábolas. Então as parábolas eram ensinos, assim, dentro de uma história. Era uma história com conteúdo moral. Naquele tempo, a humanidade toda estava na sua infância. Os apóstolos eram espíritos adiantados, reencarnados, para receberem de Jesus o Evangelho e levarem a propagação pelo mundo. Mas as populações eram primitivas. Aqui e ali você encontrava um homem mais culto, mais sábio, mas de um modo geral, as grandes massas populares eram mais simples do que são as crianças hoje. E vejam, amigos, a sabedoria dos espíritos que dirigem a vida planetária terrestre
inspiram aos pedagogos modernos técnicas para ajudar a infância. Eu citaria como um exemplo aqueles belos contos franceses de La Fontaine, e destacaria a história. Quem é que não leu e não gostou da sua infância, né? Na nossa infância, dos 8 aos 80, eu estou caminhando dos 80, né? Estou bem pertinho de fazer a volta, né? La Fontaine nos fala daquela história da cigarra e da formiga. Existe forma mais gostosa, mais deleitosa do que aprender trabalho e prudência. Se você fizer para uma classe infantil uma palestra sobre trabalho e prudência, joga fora, porque a criançada não vai entender nada. Mas naquela linguagem de que enquanto a cigarra ficava cantando no alto das árvores, as formigas trabalhavam, cavavam túneis no fundo da terra, e aí iam colocando as provisões para o inverno. É isso. Então, as formigas eram trabalhadoras e prudentes. E a cigarra? Era leviana. Ficava em cima das árvores cantando. E o que aconteceu? Chegou o inverno, a neve cobriu tudo, as formigas foram lá para os seus túneis, tá? Eu só não sei dizer como é que elas faziam no escuro, né? Não é isso? Ou será que tinha um pilha alcalina lá e para acender uma luz? Eu acho que não, né? Então as formigas tinham suprimento alimentar para todo o inverno. E a cigarra morreu de frio. Então, história linda. La Fontaine copiou Jesus. Meus amigos, há um conceito dos bons espíritos que dizem que todo bem vem de Deus. Então, quando nós fazemos uma coisa boa, nós copiamos uma inspiração divina, olhamos na vida, aprendemos com a vida, as lições da vida. O mundo é a maior escola que nós temos, né? Então, os apóstolos tinham dificuldade de entendimento. Então, Jesus mostrou a eles: a vós é permitido conhecer os segredos dos céus. A eles, até o pouco que se deu, lhes será tirado. Não é que Jesus fosse lá tirar o pouco que deu, é porque eles eram refratários. Então, amigos, o ensino do Evangelho, nesse aspecto, é muito interessante ao nosso estudo. Então, Jesus contava muitas histórias, as parábolas, com aqueles conteúdos sobre aquele samaritano que socorreu um comerciante que foi atacado na estrada, né? Naturalmente, de atacar as pessoas na rua, isso era naquela época, hoje não existe mais isso, né? Você pode sair de dia ou de noite, é uma segurança total, não é isso? Então, a gente vê que o mundo mudou as suas exterioridades, é o mesmo ser humano. Mas, de qualquer forma, a evolução terrestre, a evolução planetária, ela tem dois patamares. O mais simples é a evolução tecnológica, científica, que vai dilatando a nossa visão da matéria e principalmente da qualidade de vida com o aproveitamento dos recursos da matéria através da ciência. E o outro patamar evolutivo é o patamar espiritual. Esse é muito difícil, porque requer uma transformação de essência íntima dos indivíduos. Mas vai indo. Nós temos nisso, Deus é de uma sabedoria inqualificável. Ele nos deu um recurso que nós temos de verdadeiro horror, chama-se dor. Nós temos horror da dor, mas a dor
habilidade para nós entendermos que a dor é a nossa grande auxiliar. Porque Deus faz aquele caminho reto e florido à nossa frente. E nós teimamos de pisar fora da estrada descalço. O que acontece? Pisa nos espinhos, fura os pés. Queridos amigos, todas as vezes que nós respeitamos as orientações do Evangelho com bastante atenção, a nossa vida sorri. Mas sempre que nós nos damos mal, vai examinar. Meu amigo, vai examinar. E você vai ver que foi o desconsiderar das instruções do Cristo que nos levou aos erros, ou que nos leva aos erros, às vezes clamorosos. E aí, o que acontece? A dor é aquele balizamento que vai carinhosamente, assim, né, com um ferrão, né, nos empurrando para a estrada reta. E aí nós compreendemos o quão é útil, é prudente o bom senso. Então, a dor é a nossa amada irmã, apesar de nós dela querermos distância. É aquela irmã que nós queremos ver quanto mais longe melhor, não é isso? Mas que ela é um grande auxiliar no nosso progresso, não tenhamos dúvida. Então, hoje, a pedagogia usa a técnica de Jesus para ensinar as crianças o que ele ensinava às crianças grandes da época. Porque naquela época os espíritos eram tão primários. E aí cabe um parênteses. Puxa, só um espírito da hierarquia de Jesus para trazer o Evangelho, um ensinamento cósmico, numa linguagem e para mentalidades tão primitivas como naquela época. Hoje usamos a técnica de Jesus para as crianças, isto é, as parábolas, as histórias, no qual La Fontaine foi um mestre. É porque a criança, ela, sendo um espírito reencarnado, mas movimentando um corpo, que os órgãos ainda não estão plenamente desenvolvidos, eles passam a ser crianças. A sua reação, o seu complexo, é um equívoco que às vezes nós cometemos, achar que a criança é um homem pequeno. Não é verdade. Ele tem a sua própria psicologia. E aí nós temos que aproveitar essa mentalidade primitiva, primária, por ser um espírito movimentando o corpo, de órgãos ainda não desenvolvidos, para nessa pausa evolutiva que Deus nos oferece, nós registrarmos as boas lições. Então, nós pais, às vezes cometemos o erro. Não. Quando o meu filho crescer, ele vai escolher o caminho dele. Eu até pergunto se vai dar tempo, porque ele pode ser surpreendido no meio do caminho. Nós não podemos deixar os nossos rebentos soltos à vontade, porque eles não direcionariam bem as suas vidas. Então, nos cabe a nós, pais, sermos os tutores, as musas inspiradoras daqueles bebês, daqueles filhos de Deus, que o Criador colocou em nossas mãos. A responsabilidade é nossa. Então, Jesus usava essa técnica de falar às massas, às crianças grandes da época, na linguagem que usamos hoje na infância. E os apóstolos acharam aquilo estranho, e o mestre diz: a vós é dado conhecer os segredos dos céus, mas a eles falamos por parábolas, porque mesmo ouvindo, não escutam, mesmo vendo, não enxergam. E o pouco que se lhes dá será perdido. Jesus, sem dúvida, e antes de mais nada, era um sábio. Veja, amigos, na nossa atualidade terrena, nós, com a ajuda da ciência, nós vamos desenvolvendo também o nosso espírito. Jesus sabia que os homens
deturpariam os seus ensinamentos. E não foi à toa que os espíritos responsáveis pela evolução planetária tiraram a ciência da sacristia e transferiram para o laboratório, para libertar a ciência material de amarras religiosas. Porque a religião foi a primeira ciência que o mundo conheceu. E você não podia ser contra. Nós vemos aquele caso de que se era a Terra que girava em torno do Sol, ou se era o Sol que girava em torno da Terra. E um pensador astrônomo italiano achou por bem discordar e disse que era a Terra que girava em torno do Sol. Puxa vida, quem é que não sabe que é o Sol que gira em torno da Terra? A gente veio nascer lá no leste, né? Passar aqui por cima das nossas cabeças e deitar lá no oeste. Então é o Sol que gira, não é isso? A gente vê o Sol passando. Então nós vemos como o mundo mudou. Hoje nós já temos assim provas tão extraordinárias que hoje seria cômico dizer-se que o Sol gira em torno da Terra. Nós já fazemos as viagens de um extremo ao outro da Terra de avião. Você está na sua casa, plena madrugada aqui, vendo uma corrida de Fórmula 1 lá na China, né? Lá pleno sol, aqui plena madrugada. Quando eu estava no Japão, quando eu ia dormir, eu ligava para a esposa que estava levantando aqui, né? E ela perguntava: onde você está indo? Eu estou indo dormir. Ué, mas são 8 horas da manhã. Pois é, mas são 8 horas da noite. Né? Então, se nós fizermos um buraquinho assim no chão, passar pelo fogo e tal, saímos lá do outro lado do Japão. E aí fica provado que a Terra é redonda. Então, meus amigos, a ciência material vai dilatando a visão do homem, que vai desenvolvendo o seu intelecto, facilitando o seu desenvolvimento espiritual. Porque o espírito se equilibra sob duas asas, que é a inteligência, o raciocínio, e a outra que é o sentimento, é o coração. Teremos que evoluir no universo sobre esses dois patamares, é uma questão de tempo. Os apóstolos receberam de Jesus uma recomendação para que eles não fossem buscar primeiramente os gentios. Vocês vejam como tudo era parte de um planejamento aos homens oculto. Naquela época era cabível o ocultismo, o misticismo, as chamadas ciências secretas, que não é mais hoje. Nós temos assim um grande respeito pelas pessoas que pensam diferente de nós. Mas o Espiritismo escancarou as portas dos mistérios. Acabou-se, não tem mais mistério. Isso de achar, às vezes se fala ali, alma do outro mundo, né? É alma desse mundo mesmo, só que não tem um corpo de carne. Aí, peraí, deixa eu olhar aqui no meu livrinho. Se eu encontrar alguém que não tem corpo de carne, eu devo morrer de medo e sair correndo, não é isso? Citame-nós, para não esquecer, quero que você veja o Espírito. O que faríamos nós? Não pararíamos de correr? Porque vivemos cercados pelos Espíritos, que nos amam, que nos assistem, que nos amparam, que nos reconfortam nas nossas dores, como aqueles que nos dão maus conselhos, más influências. Era por isso que Jesus dizia: não busqueis primeiro os gentios, nem andai pelas terras dos nazarenos, porque eles eram céticos. A gente se equivoca. Quando Jesus falou do nazareno, ele quis pegar um povo materialista, cético, descrente, e fazer um grande exemplo naquele homem que socorreu um viajante que foi atacado por ladrões, para mostrar que um cético, que uma pessoa de princípios materialistas,
pode fazer um grande efeito se se modificar intimamente. Era essa a lição do Cristo quando nos fala a parábola do bom samaritano. Então, amigos, esse tempo de coisas ocultas, secretas, meus amigos, como? Eu não consigo entender. Porque Jesus deixou claríssimo: nada há oculto que não venha a ser revelado. Por isso a história da candeia. A candeia deve ficar. Eles usavam expressões que não são próprias hoje, né? O alqueire, né? O velador. O velador seria o nosso teto de hoje. Então, a candeia deve ficar no velador para iluminar tudo, porque nada há oculto que não venha a ser revelado. Meus amigos, a gente precisa ter cuidado com tudo. Nós espíritas estamos muito atentos para isso. Porque nós vivemos em meio a uma multidão de testemunhas. Jesus nos advertiu disso. Nós somos cercados de testemunhas. Não testemunhas de carne e osso, mas testemunhas espirituais, que veem todos os nossos atos, nobres ou não. Então tenhamos cuidado com os nossos passos. Como dizia o mestre, não sejamos sepulcros caiados, belos por fora, dentro cheios de podridão. Sejamos, se ensina ou não. Nós sempre batemos nos estudos espíritas, os espíritos, a isso nos chamam a atenção. Em cima do muro é para gato. Gato gosta de andar em cima de muro. De vez em quando cai, né? É o gatinho soleiro que se desequilibra lá e cai no chão. Mas normalmente eles correm em cima do muro desse tamanho. Que bicho danado, é felino, né? Então nós nos tornamos espíritas, cristãos modernos, porque o espiritismo é o cristianismo redivivo, o cristianismo que deixa os faustosos templos das vaidades mundanas para vir para a rua, para o povo, para as pessoas, simples ou não. Então a doutrina espírita não tem qualquer forma de simbolismo, de misticismo, de fantasia, de exéquias, de altares, de paramentos, de quaisquer fantasias. A doutrina espírita é simples, objetiva, é uma mensagem ao nosso coração, à nossa alma, para que nós transformemos o nosso espírito. E é por isso que nós ficamos surpresos como, em pleno século XXI, terceiro milênio, ainda há quem fale em fé cega. Uai, fé cega. A fé só é sólida se estribada na razão. Se eu posso analisar o objeto de fé e a minha coerência, o meu bom senso aprova, essa fé é inabalável. Então, a fé inabalável a ser provada em todas as eras da humanidade é a fé racional, a fé que pensa. Porque se alguém me diz, olha, aqui atrás dessa parede tem tal coisa, para assustar a criança, diz, tem um bicho que não existe. Aí a criança morre de medo e vai dormir, não é isso? Mas, meu filho, é um bicho que não existe, como é que você está com medo? Aí eu digo que aqui atrás dessa parede tem um mercadinho. Ah, bom. Aí eu vou lá e vejo que tem. É racional. Então, fé cega. Isso é uma coisa para aquela época daqueles povos primitivíssimos. Então, Jesus aconselhava aos apóstolos, buscai antes as ovelhas desgarradas de Israel. Por que razão? Porque aquelas ovelhas desgarradas de Israel, elas já possuíam uma base. Os hebreus da época já possuíam uma tradição religiosa. Hoje nós não enxergamos isso, mas era a realidade na época. Eles já acreditavam num Deus único.
Eles conheciam a reencarnação como ressurreição. Como eles eram muito simplistas, eles não conseguiam entender que ressurreição, isto é, o morto sair da sepultura, é uma coisa tecnicamente impossível, porque a matéria que constitui os nossos corpos, essa matéria se degrada nos reinos da natureza. Então é impossível alguém ressurgir do túmulo. O Espírito ressurge da morte. E Jesus veio completar o ensinamento, ensinando para os apóstolos, só para os apóstolos, a lei da reencarnação. Que o Espírito se descarta da matéria que usou durante uma vida e volta pela reencarnação, através, sim, do ventre materno, num novo corpo. Vocês já viram a estupidez moderna de querer congelar corpos? Que coisa complicada. Não precisa isso. Você não precisa congelar o seu cadáver para se ressurgir mais tarde. Descongela, né? Você volta através da reencarnação e Deus lhe dá um corpo novo, bonito, não é isso? Novinho. Bem melhor, não é isso? Do que este corpo que nós usamos já assim, gasto. Eu sei que não é o caso de vocês, né? Mas já é uma matéria gasta. Congelar essa matéria para surgir adiante, meu Deus do céu, que falta de bom senso. Não perca tempo, porque Deus vai lhe dar um corpinho lindo de morrer. Você vai voltar a ter uma cinturinha deste tamaninho, assim, não é isso? Aquela, você já viu a pele da criança como é? Não tem Elizabeth Arden que dê jeito. A criança é bela. Por que razão? Porque a cada nova encarnação, o Espírito passa pela beleza infantil, para estimulá-lo ao belo, ao puro. As pessoas dizem assim, puxa, há coisa mais pura do que uma criança? Eu falo, provisoriamente não, mas espera um pouquinho para você ver. Então, meus amigos, nós usamos esse ensino de Jesus de não buscar os gentios, porque a doutrina espírita, meus amigos, será a religião do futuro fatalmente. Porque o que nós, aqui na Terra, chamamos de espiritismo, na verdade, é a ciência cósmica. São os princípios que governam o universo, que na falta de expressão chamamos de espiritismo. Allan Kardec criou um verbete para definir a filosofia contida no Livro dos Espíritos, porque não existia uma palavra adequada à época, mas ela apenas mostra ao homem os princípios universais, e esses são imutáveis. Então, sermos espíritas, não vou dizer que é um privilégio, mas é uma bênção. E esta bênção está à disposição de toda a humanidade. Então, cabe ao espírita divulgar, pregar, semear, mas a colheita cabe ao Cristo. Então nós transmitimos os ensinamentos espíritas a quem quiser ouvir. Mas Jesus, ou o Pai Criador Sideral, é que vai colher essa semente. Porque muitas pessoas transitam pelo movimento espírita, entram para o espiritismo sem que o espiritismo entre no coração dessas pessoas. O que é muito lamentável. Foi este o conselho de Jesus à época aos apóstolos. Os gentios estavam absolutamente despreparados, era um terreno absolutamente infértil para receber as sementes do cristianismo. Meus amigos, os espíritos batem nesta tecla reiteradas vezes para nos chamar a atenção. Que não adianta nós
recitarmos em prosa e verso qualquer filosofia. O Espiritismo foi feito não para ser declamado dogmaticamente, mas ele foi feito para ser vivido. É como o Evangelho de Jesus. O Espiritismo é a revivescência do Evangelho primitivo, os seus ensinamentos básicos. Nós não podemos perder o nosso tempo, nos dizermos espíritas de fachada. Nós temos que absorver a doutrina em nosso coração. É o Evangelho que modifica os nossos espíritos. Eu vou contar uma historinha para os amigos, não para criticar ninguém, mas é sempre um estudo para a nossa análise. Nos livros espíritas, Allan Kardec tanto evocou os sábios espirituais como evocou os espíritos sofredores. E os pareceres de ambos constam, especialmente no livro dos médiuns, para o nosso estudo. Eu fui convidado certa feita para uma conferência no Instituto de Engenharia sobre Tecnologia. Eu tinha chegado do Japão, estava atualizadíssimo com o que ia vir no futuro breve, e muitas coisas que ainda não chegaram. Então, antes da palestra, tinha sido uma reunião de amigos, tal, e estava um próspero comerciante, amigo nosso, falando: eu agora sou evangélico. Eu falei: puxa vida, agora já é chique se dizer evangélico. Então ele começou a falar que era isso, que era aquilo, não sei o quê. E todo mundo ouvindo, assim, todos os empresários, né, do ramo de telecomunicações, interessados no discurso desse companheiro nosso. Aí daqui a pouco, chega um outro e que não participou fulano, vou sair e tal. Como é que foi domingo lá na Guarapiranga? Aí todo mundo ficou assim, não sabia o que era, né? Para encurtar a história. E três cavalheiros, esse amigo, inclusive, esses dois amigos, numa lancha passeando na represa. E viram um amigo que ia com 3 moças numa lancha. Aí eles, encostaram as 2 lanchas e fizeram assim, um ajeitadinho, né? 2 moças passaram para cá, o outro ficou com a outra moça e foram embora, né? Aí aquele amigo, que era muito sem vergonha, contou assim a história, a aventura, que está vendo só. Então, meus amigos, Jesus bateu nessa tecla, não sermos poucos caiados. Eu fiquei assim, muito entristecido. Como é que uma pessoa diz que agora é evangélico, assim, no discurso, muito bonito, mas com um procedimento bem pouco evangélico, pelo menos é o que me parece, né? Esse cavalheiro ambos casados, chefes de família, né? Mas certamente nas águas da represa deve ser uma outra legislação. Contrariamente, meus amigos, nós participamos de um centro espírita, e ali existia uma senhora que muito nos impressionava com a sua característica mediúnica. Essa senhora ajudava nos trabalhos de desobsessão, e era assim, então era uma perfeição. E ela era uma senhora pobre, mãe de 8 filhos. Você sabe o que é isso? Não sabe. Aqui ninguém sabe o que é isso. Aqui só tem gente fina, porque mãe de 8 filhos tem que ser esposa de um operário, de um homem simples como era. Era uma alma nobre, o Doca. Uma alma nobre, gentil. Mas era um homem rústico, modestíssimo. Eles viviam numa casa grande, que era herança de família, mas muito rústica, muito mal cuidada. Tinha uma varanda muito grande, assim. Então essa senhora era assim, cuidar de uma casa com 8 filhos não é fácil. Eu imagino que não é fácil. A sujeira que faz, 8 filhos. Porque filho é assim, eles usam, mas não cuidam, né? Eles usam assim, jogam assim para trás, né? E a mãe fica assim, feito goleiro da seleção brasileira de futebol de salão, né? Catando tudo, né? Mãe faria um sucesso no gol do Corinthians, né? Catava tudo.
Então, essa senhora fazia um trabalho mediúnico formidável e era uma mãe exemplar. E aquele coitado daquele marido, que era o presidente do centro, era um herói anônimo. Aí um belo dia, apareceu no centro uma senhora com um problema de obsessão grave, e esses amigos nossos trataram, ela ficou curada, e o marido dela ficou muito agradecido. Aí procurou o casal. Ele possuía uma pequena fazenda e uma indústria de bebidas alcoólicas. Então ele fabricava vinho de frutas, licores, pinga, plantava cana, destilava, né? Tinha um próspero comércio. Então ofereceu ao casal para que eles transformassem a casa deles num depósito de distribuição de bebidas para aquela região. E eles viviam numa penúria de chorar. Os filhos estudavam em escolas públicas, não tinham condições de pagar a escola. Usavam os uniformes que a escola fornecia por efeitos sociais da prefeitura local. Então eles viviam numa penúria. Então o casal me procurou. O que é que o senhor vai gozar, né? Na hora da encrenca, transfere para os amigos, né? O que o senhor achar, nós vamos fazer? Digo, olha, se eu estivesse no lugar de vocês, eu teria a minha opinião. Agora vocês fazem o que acharem melhor. Porque as pessoas devem decidir suas vidas. Não pode transferir as grandes decisões para os ombros alheios, né? Aí a dona, chamava-se Carminha, pensou, eu já entendi o seu recado. E a minha resposta é não. Puxa, pessoas que faziam uma refeição por dia. Nós ficamos assim, mais redondinhos, porque fazíamos mais de uma refeição por dia, né? Então a dona Carminha, puxa, você já pensou? Nós somos todos elegantes lá em casa, não vai varrendo, porque nós comemos uma vez por dia. A gente acorda, bebe água, meio-dia almoça, depois bebe água de novo. Porque o Doca não tinha dinheiro para sustentar uma família tão grande. E uma família grande sempre aparece nos agregados, né? É bem gozado, né? Aí vinha um do interior, olha, eu vim passar o fim de semana com você. Ficava uma semana inteira. Então, aquelas pessoas, apesar da premente necessidade, eles recusaram um respeitável dinheiro. Porque seria fácil. Vender bebidas, se tem coisa mais fácil. Vender o que não presta. Então, meus amigos, foi uma lição que marcou a nossa vida para sempre. Que pessoas formidáveis, que almas generosas, não é isso? Porque essas almas colocaram o Evangelho no coração. Não colocaram o Evangelho na ponta dos lábios, para fazer bonito, dogmaticamente, fazer festa. Passar, aquela família vivia, os filhos lutavam com os pais encarniçadamente. Ah, mas por que nós comemos uma vez por dia, como todas as famílias comem 3 vezes por dia? Duro, é duro para um pai e uma mãe ouvir isso. Mas aquelas pessoas foram fiéis no Senhor até o fim. E hoje estão no mundo espiritual, nos trazendo as suas lembranças, aquinhoados pela luz divina que os envolve. Então, que esse nosso amigo Doca, que nos visita nessa noite, que a nossa querida Carminha receba o nosso carinho e o nosso reconhecimento. Que Jesus os abençoe e nos abençoe também. Que assim seja.